Oi, meus amores, tudo bem? Prontos para ouvir mais uma história? Que tal? Mas antes de ouvir a história, já dá um like aqui se você já me acompanha, você conhece os meus conteúdos. E não esquece de se inscrever. Te espero aqui depois da vinheta. Você sabe qual é o nome do nosso país? Será que você sabe? Vou dar um tempinho aí pra você pensar. Grita aí pra mim, pra eu ouvir. Ah, Brasil! Aqui no Brasil existem as leis. Existe um presidente que toma conta do Brasil e um monte de outras pessoas que fazem parte ali e ajudam a criar leis, ajudam a criar regras que a gente tem que seguir e tudo isso para que o país funcione bem. Então a gente conhece aí algumas leis, vamos dar uns exemplos. Nós temos, por exemplo, a lei de trânsito. Não pode passar no farol vermelho. Não! Tem que tomar cuidado e tem que parar quando o farol estiver vermelho. Existem algumas vias que a gente não pode acelerar. Muito doido, porque senão você vai receber uma multa. Essas são algumas leis de trânsito, só para dar um exemplo para você. E todas essas leis, elas precisam para que a gente obedeça, para que a gente não saia ali da onde tem que estar, faça tudo certinho, para que a gente também não prejudique os outros. Como eu dei o exemplo da lei de trânsito, já pensou se todo mundo dirigisse na velocidade que quisesse e não parasse no farol vermelho? Eu não consigo nem imaginar. Ia ser uma confusão enorme. Moisés era o líder ali do povo de Israel. Lembra? Você já conhece a história de Moisés, que tirou o povo de Israel do Egito. Eles estavam indo rumo à cidade prometida, Canaã. Só que um dia Moisés, ele conversava bastante com Deus, ele se afastava do povo de Israel. E um dia Moisés se afastou do povo de Israel e subiu o Monte Sinai. E lá em cima, lá no Monte Sinai, Deus conversou com Moisés. E sabe o que Deus fez? Não sabe? Pois eu vou te contar agora. Deus, com a sua infinita sabedoria e poder, sabia que o povo, que nós, seres humanos, precisaríamos de uma lei. Por amor, para nos proteger, para proteger outras pessoas. Deus é um Deus de amor e Ele criou a lei de Deus. E a lei de Deus é santa. Deus criou os 10 mandamentos que nós conhecemos e entregou lá no Monte Sinai para Moisés. Mas sabe qual é o detalhe? Moisés não recebeu os 10 mandamentos num livro. Moisés não recebeu os 10 mandamentos numa folha gigante de sulfite dentro de um envelope. Não, Moisés recebeu a lei de Deus em 2 tábuas de pedra pesadas. Ele recebeu do próprio Deus. Pensa só que coisa linda. Recebeu do próprio Deus as tábuas onde estavam os 10 mandamentos. E sabe qual é o outro detalhe? Deus não escreveu os 10 mandamentos com caneta. Você fala, ué, Faniquita, se Deus não escreveu com caneta, como que Ele escreveu? Ele escreveu com o próprio dedo. Deus escreveu as leis com o próprio dedo. Olha que incrível! E lá estavam os 10 mandamentos, a lei de Deus, que Deus deu para Moisés mostrar para o povo de Israel e que é a lei que nós até hoje seguimos e obedecemos. A lei não era só para o povo de Israel, era para todos. Por isso que nós seguimos as leis até hoje. Na lei de Deus, nas tábuas, nós temos 10 mandamentos. 4 mandamentos são referentes a Deus, obedecer a Deus. E os outros 6 mandamentos
são referentes às pessoas. Então hoje eu vou falar dos 4 primeiros mandamentos que são referentes ao nosso Deus. O primeiro mandamento, ele diz para nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Deus sempre em primeiro lugar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Nós não podemos e não devemos amar outras coisas mais do que o nosso Deus. Deus sempre tem que estar em primeiro lugar no nosso coração. Nós temos sempre que amar a Deus acima de todas as coisas. E este é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, ele diz que nós não devemos adorar outros deuses. O único Deus que é digno de adoração e que nós podemos adorar é o nosso Deus. Nós não temos que adorar nenhum outro Deus, certo? Então, quando falarem para você de outros deuses, não, o único Deus que Deus deu a lei e falou para nós adorarmos é o nosso Deus, o Criador, aquele que criou você, aquele que me criou e que criou o mundo inteiro. Por isso que ele é o único que merece adoração, porque ele é o nosso Criador. O terceiro mandamento é muito importante, como todos os outros. Não falar o nome de Deus em vão. Que isso, falar o nome de Deus em vão, Fanny? É você ficar falando o nome dele por qualquer coisa. Toda hora você fica falando o nome dele, falando o nome dele. A gente usa muito aquela expressão, ai meu, e usa o nome de Deus em vão. Nós não podemos usar o nome de Deus, sabe por quê? Porque o nome de Deus é santo. Então a gente sempre vai usar o nome de Deus quando a gente estiver falando com Ele, quando a gente estiver pregando dele, quando estivermos cantando sobre Ele. Mas falar o nome de Deus por qualquer coisa, ou quando você está desesperado, quando você está com raiva, não. O nome de Deus é santo e a gente só pode usá-lo dessa maneira, quando a gente for falar dele e adorar a Ele. O quarto mandamento fala pra gente lembrar do sábado, porque no sábado Deus santificou, Deus abençoou e Deus descansou. Ele fez o mundo inteiro em 6 dias, mas no 7º Ele parou, Ele descansou, Ele abençoou e Ele nos deu de presente. Então o sábado é um dia santo, é o dia que está na lei de Deus. Escreveu com o seu próprio dedo para nós santificarmos o sábado. Nós nesse dia não devemos fazer nada, não temos que trabalhar, ninguém tem que trabalhar, nem os teus servos, nem a tua serva. É o dia que a gente para e adora o nosso Deus, o nosso Criador, e lembra da criação maravilhosa que Ele fez, o nosso Criador. Então o quarto mandamento é lembra-te do dia do sábado. Bom, esses foram os 4 mandamentos que são referentes ao nosso Deus, ao nosso Criador. Então a gente sabe que são 10 mandamentos, são 10 leis que nós temos, e nós aprendemos que 4 são referentes ao nosso Deus. E no próximo vídeo a gente vai aprender de 6 que são referentes ao próximo. Então no próximo vídeo fica aí ligadinho que você vai saber quais são as outras leis de Deus, tá bom? Tchau, meus amores!